Olá, é um prazer estar aqui com vocês, a turma de psicologia. Meu nome é Carla Greger. Eu fui convidada pela Suzy a apresentar um pouco do meu trabalho, minha pesquisa, e que é sobre aporofobia e a população em situação de rua no Brasil. Bom, eu sou servidora do Ministério Público Federal desde 1997, sou servidora de carreira e no momento estou terminando o mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Eu consegui esse mestrado por meio da Escola Superior do Ministério Público da União. E a minha pesquisa fala sobre aporofobia, um conceito desenvolvido pela filósofa espanhola Adela Cortina, que identifica a rejeição ao pobre. E esse conceito tem sido difundido no Brasil pelo padre Júlio Lancelotti. O que é a aporofobia? Esse livro que eu coloquei aqui para vocês foi o livro lançado pela filósofa Adela Cortina, já publicado no Brasil, né, que ela traz o conceito, a definição, aporofobia, ela chegou a essa definição a partir do que ela visualizou no que estava acontecendo na Europa. Estavam chegando muitos imigrantes e começaram a ter muitos casos denominados como xenofobia. Mas a dela, na observação, ela percebeu que existia uma diferença, porque quando o imigrante chegava com dinheiro, ele era bem recebido. Contudo, o preconceito era em razão da pobreza da pessoa. Então, ela juntou a questão da fobia, né, que já está na palavra xenofobia, com aporos, que é pobreza. Então, seria a aversão ou rejeição ao pobre. A dela, então, criou esse conceito diante daquela observação do que estava acontecendo no contexto europeu. E ela identificou uma dimensão psicológica e social. Então, é um medo, uma repulsa construído culturalmente. Aqui no Brasil, nós temos a figura do padre Júlio Lancelotti, que trabalha na pastoral da população em situação de rua, em São Paulo. E ele, em 2021, o padre Júlio, em plena pandemia, apareceu em vários noticiários, nessa imagem que eu trouxe para vocês, que ele estava quebrando obstáculos que tinham sido colocados embaixo de viadutos em São Paulo para evitar o abrigo de pessoas em situação de rua. E naquele momento, o padre começou a divulgar essas imagens desses obstáculos que estavam sendo colocados e nomear isso de aporofobia. A partir desse episódio do padre Júlio Lancelotti, teve uma grande repercussão e surgiram vários projetos de lei, tanto estaduais e quanto a uma lei federal que foi aprovada no Congresso em 2022, que garantiu uma alteração no Estatuto da Cidade. A partir dessa alteração, é proibido a arquitetura hostil, que eles falam, que é colocar qualquer obstáculo para que a pessoa não tenha acesso. Né? É a questão de entender que a cidade é para todos e não pode ter essas construções que limitam os acessos, que além de limitar a questão da população em situação de rua, limita a pessoa com deficiência, a pessoa idosa. São obstáculos que limitam, né, o acesso das pessoas. Mas, especialmente nesse caso, foi ligado a pessoas em situação de rua. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho do que eu estou fazendo a minha pesquisa para vocês terem uma ideia. Então, eu peguei... A minha pesquisa se intitula Aporofobia e População em Situação de Rua no Brasil, Pobreza Urbana, Trajetória Histórica dos Direitos e Análise Crítica das Políticas Públicas. No primeiro capítulo, eu faço uma análise sobre o conceito de aporofobia, como esse conceito surgiu na Europa e como ele tem sido introduzido no Brasil, e também fiz um registro histórico da pobreza urbana aqui no Brasil, como começou desde a época do Império e como isso tem evoluído nas cidades. No capítulo 2, eu fiz um referencial jurídico e histórico também
das leis e, principalmente, da assistência social. Então, eu tenho uma abordagem decolonial, né, que a gente parte do princípio de que a gente tem que entender o direito a partir do Brasil, a partir da América Latina, e não dos conceitos europeus, como isso chega até nós. E então a gente precisa fazer um registro histórico, desde que nós fomos colônia até o momento, e até por meio desse referencial jurídico, eu identifiquei que até a Constituição de 88 nós tínhamos somente a proteção filantrópica a essas pessoas. Não tinha uma lei, um regulamento que protegesse a pessoa que está numa situação de rua. A partir do momento que nós temos uma Constituição Federal que traz para nós o princípio da dignidade humana, nós temos uma mudança de paradigma. Então, a partir de então, foi necessário buscar a proteção a todas as pessoas que estão no nosso país, inclusive as que estão em situação de vulnerabilidade. Então, no terceiro capítulo, eu faço uma análise da Política Nacional para a População em Situação de Rua, que é um decreto-lei de 2009, mas que somente está entrando em vigor a partir de uma decisão do STF de 2023. A partir disso, o governo federal lançou um plano chamado Rua Planos Visíveis e várias políticas públicas que ainda estão carecendo de implementação no nosso país. Portanto, o conceito de aporofobia nos permite compreender a situação de rua no Brasil como resultado não apenas da pobreza, mas da rejeição social e institucional dirigida ao pobre. Essa perspectiva evidencia práticas de exclusão que naturalizam a violação de direitos e inviabilizam esses sujeitos. Ao nomear esse fenômeno, abre-se caminho para políticas públicas mais justas e para a atuação transformadora do sistema de justiça. Aqui eu trouxe para vocês uma legislação básica. Então, como eu disse, antes da Constituição Federal, nós tínhamos somente o paradigma filantrópico, era somente assistência por meio de igrejas, de organizações não governamentais, que tinham algum suporte a essas pessoas. A partir da Constituição Federal de 88, nós temos o princípio da dignidade humana como base do nosso Estado de Direito. Então, nós precisamos ter a proteção a todas as pessoas que estão no nosso território. Nós temos a construção de uma política nacional para a população em situação de rua, que foi instituída em 2009. Nós temos a Lei Padre Júlio Lancelotti, que foi a que mudou o Estatuto da Cidade para evitar a arquitetura hostil, e nós temos, então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 976, que obriga a implementação dessa política nacional. Dentro do judiciário brasileiro, nós temos também a política nacional judicial de atenção à pessoa em situação de rua, que é a principal bandeira hoje dessa política é o movimento Pop Rua Jude, né, que são mutirões realizados em várias cidades, onde se reúne a Justiça, o Ministério Público, Defensoria, INSS, Caixa Econômica Federal, várias instituições. Por quê? Para levar o serviço público até essas pessoas, porque entende-se que principalmente o judiciário era como se uma instituição inacessível, muitas vezes. As pessoas nem procuram por medo de não serem recebidas. Então, a ideia é ir até essas pessoas, que o serviço público vá até essas pessoas e atendê-las naquilo que é mais básico. Muitas perdem os documentos porque não têm onde guardar, muitas precisam buscar familiares em outros estados. Algumas têm problema com a justiça, então a defensoria está lá para auxiliar. Muitas pessoas têm carteira de trabalho que não foi dado baixa e precisa também fazer a regularização. Então, é um movimento muito interessante e que tem dado resultados muito
práticos, um dos resultados, dos melhores resultados que tem sido alcançado é com o cadastro no CAD único dessas pessoas. E isso tem melhorado a questão da estatística, que nós possamos mapear o que realmente está acontecendo com as pessoas nessa situação. Bom, aqui eu trago, então, as referências do que eu trouxe para vocês, que é o livro da Della Cortina, A Porofobia, Aversão ao Pobre, um desafio para a democracia. Também trouxe, né, o Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 425, que institui a Política Nacional e o POP Rua Ajude, a decisão do Supremo Federal, 976, e o decreto 7.053, que instituiu a Política Nacional População em Situação de Rua. Esse é um assunto que gera muitas abordagens, não só do direito, da assistência social, da psicologia, né, diversas estudos podem ser feitos. Então, a gente está iniciando essa discussão. Eu espero que seja produtiva para o grupo de vocês, que vocês consigam entender que a situação de rua não é uma situação unicamente da pessoa, é um problema social, uma responsabilidade do Estado e uma responsabilidade de todos nós. Aqui está o meu contato, fico à disposição para quaisquer esclarecimentos, e se futuramente quiserem aprofundar o assunto, eu também estou à disposição. Muito obrigada.